Olá a todos. Meu nome é Arina, tenho atualmente 14 anos. Para ser sincera, gosto muito de ouvir as histórias contadas neste canal. Por isso decidi compartilhar a minha. Além de querer que ela seja contada aqui, eu sinto muita vontade de desabafar, porque para quem quer que eu conte essa história, absolutamente ninguém acredita em mim. Bem, não exatamente ninguém. Minhas amigas próximas acreditam. Só elas entendem que não estou mentindo. Não vou lutar para que vocês acreditem. Mas eu queria muito ouvir ou ler nos comentários alguma explicação para o que eu vi, para tentar me acalmar de alguma forma. Isso aconteceu na nossa pequena aldeia onde moro. Tenho uma irmã chamada Karina, somos gêmeas. Frequentemente no verão, íamos visitar a casa da nossa avó e passávamos o tempo lá. Pode-se dizer que não ficávamos em casa. Na casa da avó, notamos muitas vezes algo inexplicável, e esse algo acontecia principalmente à tarde ou à noite. Durante o dia, não notávamos nenhum sinal de algo sobrenatural até o momento que vou lhes contar. Nós realmente pensávamos, eu e minha irmã, que era apenas nossa imaginação, porque íamos dormir tarde. Muitas vezes não dormíamos o suficiente, o ciclo de sono estava totalmente desregulado. No nosso quarto, há uma cama de casal. No momento daqueles eventos, tínhamos 11 anos. Como ouvíamos com frequência batidas, ruídos e talvez até passos, trocávamos muito de lugar na cama. Quem dormia na beirada e quem dormia na parede. Naquela noite específica, calhou da Karina, minha irmã, dormir na beirada. Nessa noite, dormimos mais cedo por volta da meia-noite. Em certo momento da madrugada, eu acordo de um pesadelo terrível. Honestamente, não lembro dos detalhes, mas lembro que sonhei que estava agindo como sonâmbula. Eu mesma tenho medo de sonâmbulos. Quando acordei, pensei, meu Deus, espero que minha irmã não tenha me visto parada na porta. Percebi que era um sonho, que eu estava na minha cama e não parada em lugar nenhum. Enquanto estava deitada, comecei a lembrar do sonho. Lembro nitidamente do som no meu sonho. Era parecido com uma pessoa correndo de 4, movendo as mãos e pernas muito rápido. No momento, fiquei com muito medo, mas me acalmei pensando que era apenas um sonho, graças a Deus. Mas as estranhezas não pararam. Nossa cama fica bem de frente para a janela. Eu estava tentando dormir de novo e vejo que uma luz brilha da janela para dentro. Se pensarem em faróis de carros, não. A estrada é perto e ouve-se tudo perfeitamente. Mas havia um silêncio absoluto. Parecia que alguém estava iluminando a janela deliberadamente com uma lanterna, e de repente, a lanterna se apaga. Tentei dormir, fechava os olhos com força, mas não conseguia. Abri os olhos não pela luz, mas porque senti o olhar de alguém. Fiquei feliz, pensando que a Karina também estava acordada. Então, viro a cabeça para o lado da minha irmã, esperando vê-la. Estava muito escuro. A única coisa que vi foi um rosto com cabelos ao redor, mas não vi as feições. Não vi lábios, olhos, boca. Apenas o formato do rosto e o contorno do cabelo. Pensei que era a Karina, o que é lógico. Ela estava apenas olhando para mim em silêncio e estava bem perto, uns 20 centímetros de distância. Mesmo achando que era minha irmã, ver um rosto tão perto foi inesperado. Fiquei paralisada pelo choque. Por susto, fechei os olhos de novo por alguns segundos. Abro esperando ver minha irmã de novo, mas desta vez não vejo nada. E depois de um tempo, cai a ficha. Não era a Karina. Como eu me assustei naquele momento. Vocês não conseguem imaginar. Não era ela. Lembro que a casa estava em silêncio absoluto. Todos dormiam. Tão silencioso que dava para ouvir a respiração ou o ronco de alguém. Se tivesse sido a Karina, eu teria ouvido quando fechei os olhos ela colocando a cabeça no travesseiro de volta, mas ela continuou imóvel. Depois disso, não consegui dormir logo. Fiquei me revirando. Vi aquela luz da janela mais umas 3 ou 4 vezes. Quando a luz iluminava o quarto, eu olhava ao redor para tentar ver algo, mas não havia nada. Acabei dormindo só de manhã. Contei para a Karina na manhã seguinte, mas não contei para os avós porque tive medo que achassem que eu estava louca. Os dias passaram. Notamos outras coisas estranhas menores, mas não fomos embora. Não contamos aos pais para não parecer desculpa. No fim, ficamos até o final do verão.
Passou um ano, chegou o verão de novo e fomos para a casa da avó novamente. Em outra noite que eu não conseguia dormir, eu e minha irmã ficávamos no celular. A avó odiava isso e ameaçava tirar os aparelhos. Deixamos os celulares de lado por volta da meia-noite e fomos dormir. Desta vez, eu estava deitada na beirada da cama. Assim que fechei os olhos, ouvi som de passos. Vou explicar a casa. Você entra por um corredor longo. À esquerda, banheiro. À direita, o quarto dos avós. Em frente à sala. Na sala, à esquerda, há um quartinho escuro sem porta. E dentro desse quartinho, há outro quartinho também sem porta. Quando a porta está aberta, você vê esse quarto escuro. Eu começo a ouvir passos à noite vindo desse quartinho escuro que não pertence a ninguém. Fechei os olhos para não me assustar. Tentei fingir que não ouvi nada e dormir. Vocês concordarão que quando você mora com alguém, você reconhece os passos da família. E naquela situação, eu sabia que aquele som não pertencia a nenhum deles. O suspense no ar era quase sufocante. E naquela situação, era fácil notar que os passos não eram familiares. Não pareciam os da avó nem os do avô. Parecia uma velhinha com uma bengala que mal levanta os pés e vai arrastando. Minha imaginação desenhou a cena de uma velha saindo daquele quarto escuro e vindo em nossa direção, porque os passos pararam na entrada do nosso quarto. O silêncio ficou absoluto. Tive coragem de abrir os olhos e me arrependi amargamente. Não desejo a ninguém ver o que vi. Acho que fiquei grisalha depois desse episódio. Eu esperava ver minha avó baixinha conferindo se estávamos dormindo. Mas quando abri os olhos, vi no umbral da porta uma silhueta altíssima. Acho que aquilo tinha quase 2 metros de altura. Horrorizada, fechei os olhos. Percebi que não era paralisia do sono. Eu podia me mexer, abrir e fechar os olhos. Isso foi o mais assustador, porque você não sabe o que fazer. A única solução foi fechar os olhos e esperar por um milagre. Passaram uns 3 minutos, eu ainda com medo, e quando finalmente abri os olhos não vi nada. A silhueta sumiu, e o mais bizarro é que não ouvi sons de passos se afastando. Não sei como dormi, mas graças a Deus não acordei mais. Por 2 meses depois disso, dormimos com a luminária acesa. O paranormal continua na casa da minha avó. Até hoje não consigo ficar sozinha em um quarto escuro. Contando essa história agora, mergulho nas memórias e sinto um medo incrível. O novo emprego. Olá a todos. Hoje quero contar-vos a minha história sobre o trabalho num hotel, o lugar onde trabalhei e como fugi de lá. No momento de todos os eventos, eu tinha acabado de fazer 22 anos. Tinha terminado a universidade na Faculdade de Gestão Hoteleira. Logicamente, depois da universidade, ninguém me considerava para cargos altos como gerente ou diretora. Eu decidi que o nosso primeiro local de trabalho seria a recepção, e depois seguiríamos na carreira até sermos gerentes. Naquela época, eu vivia numa cidade pequena. Tínhamos alguns hotéis. Os hotéis normais não precisavam de novos funcionários. Restava-me literalmente uma opção: um hotel que ficava perto da minha casa. Esse era o ponto positivo. Mas o grande ponto negativo era que havia boatos sobre ele. Boatos de natureza mística. Não posso dizer que acreditava em misticismo antes, nem que acreditava nesses boatos. Eu não queria trabalhar naquele hotel por causa do prestígio, mas não tive escolha. Fui à entrevista e aceitaram-me quase imediatamente. Como podem imaginar, não havia muitos candidatos. Comecei a trabalhar a sério 2 dias depois da entrevista. Nos primeiros dias, não trabalhei sozinha, estava acompanhada. Ensinavam-me os programas e como fazer o check-in. Durante esses dias de formação, não notei nada de estranho. Havia tanta informação que eu tinha medo de errar no trabalho. Passou-se cerca de 1 semana. Terminei o treino e comecei as minhas funções. Os meus primeiros turnos foram diurnos. Disseram-me que me colocariam à noite quando estivesse adaptada, porque à noite é mais difícil contactar alguém se houver uma emergência. Durante o dia, quando trabalhava sozinha, não notava nada de estranho, exceto que, periodicamente, desapareciam objetos pequenos. Uma caneta, um lápis, um elástico de cabelo. Eu encontrava essas coisas em lugares inesperados.
Dava a impressão de que alguém corria até ao meu posto enquanto eu ia à casa de banho, pegava nas coisas e as atirava. Parecia uma criança a fazer travessuras. Mas eu estava sozinha naquele grande e silencioso hotel. Eu notava, não entendia como acontecia, mas não tinha medo. Não pensava em fantasmas ou poltergeists, até comecei a encarar com humor. Recebi uma notícia fantástica no meu dia de folga. Ligaram-me a dizer que a partir de amanhã o meu turno não seria de dia, mas de noite. Honestamente, fiquei feliz. Era a minha primeira experiência a trabalhar à noite e estava curiosa. Se eu soubesse o que ia acontecer, teria me demitido no mesmo dia em que recebi a chamada. Por que os meus colegas nunca me contaram nada? É um mistério. Se tivessem contado, eu estaria preparada. Naquela altura, eu achava que histórias de monstros no hotel eram contos de carochinha de um edifício muito antigo. O dia X chegou. Cheguei ao trabalho por volta das 20 horas. Troquei de turno com a minha colega e comecei a preparar-me. Lembro-me bem do momento em que tudo começou. Vi no telemóvel que era meia-noite 0000. Era o aniversário da minha amiga e temos a tradição de nos darmos os parabéns exatamente à meia-noite. Comecei a escrever a mensagem. Tudo começou depois da meia-noite. De repente, ouvi alguém a caminhar atrás de mim. Pensei que fosse um hóspede. Escondi o telemóvel rapidamente e fiquei à espera. Os passos pararam mesmo ao meu lado. Eu virei-me, mas não vi ninguém. A recepção ficava à minha frente e eu via quem entrava e saía do hotel. E, atrás de mim havia uma parede curta que podia ser contornada pelos dois lados. Para ver quem vinha, eu precisava de me levantar e contornar essa parede para ver o corredor que levava à zona dos hóspedes. Como não vi ninguém, pensei que a pessoa pudesse ter ido à casa de banho que havia ali perto. Voltei ao trabalho. Cerca de 15 minutos depois, ouvi novamente passos em minha direção. Passos que pareciam masculinos. Eles pararam abruptamente. Levantei-me em segundos, contornei a parede e nada. Nenhuma alma. Comecei a sentir-me desconfortável, mas tentei pensar positivo. Outros 15 minutos depois, os passos voltaram. Desta vez não esperei. Assim que ouvi, saltei como flash e contornei a parede. Não me importava se assustasse um hóspede. Não havia ninguém. Ali percorreu-me um frio pelo corpo. Uma vez podia ser imaginação ou sono, mas 3 vezes seguidas era impossível ignorar. Na segunda noite de turno, tentei manter o pensamento positivo. Falei com colegas, e eles disseram que também ouviam coisas, mas que devia ser o eco dos hóspedes nos andares de cima. Era uma teoria fraca, mas conveniente. Por volta das 2 da manhã, eu estava cheia de sono, mas precisava terminar um relatório. Decidi fechar os olhos por uns segundos na cadeira. Assim que fechei, ouvi um bater na porta de entrada. O detalhe: as portas eram automáticas e de vidro como em supermercados. Além disso, havia janelas panorâmicas do teto ao chão. Se houvesse alguém, eu veria. Fui até a janela, olhei para fora e não vi ninguém. Para alguém bater e fugir sem ser visto naquelas janelas, teria de ser o flash. Enquanto eu olhava para a rua de costas para o hotel, senti nitidamente uma mão pesada no meu ombro. Pensei que fosse o segurança, o tio Petya. Virei-me e... ninguém. Fiquei com tanto medo que quase gritei. Na terceira noite, precisei de ir à casa de banho. Para isso, tinha de atravessar um corredor escuro e estreito na ala dos funcionários. O hotel era velho, e só havia 1 ou 2 lâmpadas fracas ali. Fui a olhar para trás o tempo todo. Quando saí da casa de banho e olhei para o fundo do corredor, vi algo branco passar a correr. Corri de volta sem olhar para trás, sentindo que algo me perseguia. Sentei-me e fiquei a vigiar tudo. Foi então que vi, com os meus próprios olhos, as portas automáticas da entrada abrirem-se sozinhas, como se alguém entrasse, e fecharem-se. Mas não havia ninguém. Não era um erro do sensor, não passou nenhum pássaro ou pessoa. Isso aconteceu 5 vezes naquela noite. Nessa mesma noite, uns 500 hóspedes vieram reclamar que alguém batia às portas dos seus quartos, mas quando abriam, o corredor estava vazio. Eu não podia fazer nada. A regra era mentir para os hóspedes, dizer que eram boatos de concorrentes. À meio da noite, cansada, decidi ir para o quarto dos funcionários descansar.
Era um quarto com cama, duche e uma zona de despensa, com produtos de limpeza que cheirava muito a cloro. Essa despensa tinha uma porta velha, sem fechadura. Deitei-me vestida. Acordei com um estrondo. A porta da despensa bateu contra a parede com força, como se alguém a tivesse empurrado. Vi uma mulher velha, pálida e esquelética sair de lá. Ela caminhava com pernas que pareciam partidas. Ela parou de costas para mim e começou a emitir sons estranhos, gemidos baixos. Tentei levantar-me para fugir, mas não conseguia mover-me. Tive uma paralisia do sono pela primeira vez na vida. Na altura, eu não sabia o que era. Só sentia um terror absoluto, tentando gritar sem emitir som. A velha virou-se, voltou para a despensa e fechou a porta. Só então recuperei o movimento. Fugi do quarto. Saí do hotel e liguei para o meu chefe a dizer que não trabalhava mais ali à noite. O chefe convenceu-me a ficar até ao fim do turno mais umas horas, até o colega chegar. Dias depois, percebi que o encontro com a velha foi paralisia do sono, mas o estresse foi real. Demiti-me porque não me deixaram trabalhar só de dia. Desde então, a minha saúde mental foi afetada. Tenho paralisias do sono frequentes, onde vejo essa velha, e pesadelos constantes com o hotel. Tive de procurar terapia e tomar medicação.